As 5 linguagens do perdão. Capítulo 9. Aprendendo a perdoar. Neste capítulo, vamos mudar a abordagem da questão. Em vez de falar sobre a iniciativa de pedir desculpas, trataremos da concessão do perdão. Como já vimos, perdoar alguém pelo erro que cometeu pode ser uma tarefa difícil, especialmente se a ofensa for considerada muito grave. Vamos deixar bem claro, a necessidade de receber perdão sempre começa com algum tipo de ofensa. O Instituto Internacional do Perdão, fundado pelo professor Robert, pioneiro em pesquisa sobre o tema, define o perdão como uma questão moral. Trata-se de uma reação a algum tipo de injustiça, um erro de natureza moral, e que se traduz em uma opção pela melhor atitude diante de um comportamento ruim. Se nenhuma ofensa foi cometida, não há nenhuma necessidade de perdão. Toda vez que alguém apresenta um pedido de desculpa sincero, o faz com 2 objetivos: receber o perdão e restaurar o relacionamento com a pessoa ofendida ou prejudicada. Quando o perdão e a reconciliação acontecem, o relacionamento pode continuar a se desenvolver normalmente, como uma bomba prestes a cair. Até mesmo a ofensa não muito grave pode ter o efeito de uma bomba caindo no meio de um parque. Ela é capaz de destruir a calma de um relacionamento. Quando a pessoa ofendida é você, então sabe bem o que acontece. Surgem a mágoa, a decepção, a falta de confiança e uma sensação de que está sendo vítima de traição e rejeição. Seja qual for o agente da ofensa, um colega de trabalho, um companheiro de alojamento, o pai, a mãe, o cônjuge, a questão que fica é: como essa pessoa que desgosta tanto de mim foi fazer uma coisa dessas? Acaba de aparecer uma rachadura em seu reservatório de amor. E as consequências não param por aí. Você acaba de sofrer uma agressão contra seu senso de justiça. É como se um monte de pequenos soldadinhos, guardiões da moral, habitasse dentro de você, se revoltasse contra a ofensa sofrida e dissessem: isso não está certo, vamos lutar por você. Por dentro, o que você mais deseja é dizer a esses soldadinhos: atacar! Acontece que essa pode não ser a coisa certa a fazer. Afinal, você valoriza esse relacionamento. Por isso, pensa assim: talvez a pessoa que me ofendeu não tivesse essa intenção. Ou é impossível que eu não tenha ouvido todos os lados envolvidos nessa história. A razão prevalece e o passo seguinte é coletar o máximo de informações. Talvez você até chegue à conclusão de que se enganou e de que sua leitura da situação não era a mais correta. Aí a raiva diminui e o relacionamento se torna ainda mais sólido. Mas também pode ser que a investigação confirme seus maiores temores. Era tudo verdade e a coisa ainda é pior do que se podia imaginar. A pessoa quis mesmo prejudicar você. Ela o magoou ou humilhou, usou palavras rudes, foi insensível e faltou com respeito. Aquela ofensa agora se tornou uma barreira emocional entre você e ela. Geralmente, nossa reação também influencia na situação. A pessoa grita com você e você grita com ela. Ela provoca, você também. Ela disse alguma coisa desrespeitosa, você responde no mesmo tom. Agora, ambos são culpados de ofender um ao outro, a não ser que um tome a iniciativa de pedir desculpas e o outro abra o coração para perdoar, a barreira emocional nunca será totalmente removida. Por sermos todos imperfeitos, às vezes deixamos de tratar os outros com amor, dignidade e respeito. É por isso que pedidos de desculpas e concessão de perdão são elementos fundamentais para a manutenção de relacionamentos saudáveis. O importante não é saber quem se desculpa primeiro, e sim que ambos estão dispostos a isso. Um pedido de desculpas é um apelo ao perdão. Por isso, vamos analisar como funciona a arte de perdoar. O que é o perdão? Em primeiro lugar, vamos esclarecer o significado do termo perdão.
3 palavras em hebraico e 4 em grego foram traduzidas por perdão nas Escrituras. Basicamente, são sinônimos com variações bem sutis no significado. As acepções que encerram são cobrir, levar para longe, perdoar e usar a graça com alguém. A acepção mais comum é a de levar o pecado de alguém para longe, os erros que a pessoa comete. Por exemplo, o salmista afirma: de nós, o Senhor afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. Salmo 103, versículo 12. Esse salmista está falando do perdão divino. Assim, o perdão de Deus significa livrar a pessoa do julgamento do Senhor, ou seja, do castigo que merece a pessoa que transgride a lei de Deus. Em outra passagem do mesmo salmo, a Bíblia diz que Deus não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos. Salmo 103, 10. O profeta Isaías diz que Deus apaga nossas transgressões e nunca mais volta a pensar nelas. Isaías 43, 25. Fica bem claro, por essas passagens bíblicas, que a concessão de perdão por parte de Deus significa que nossos erros deixam de constituir uma barreira entre nós e Ele. O perdão acaba com a distância que nos separa e permite que estabeleça uma amizade com o Criador. O mesmo acontece quando se trata do perdão humano. Perdoar significa fazer uma opção pela suspensão do castigo, desculpar a pessoa que nos causou ofensa ou prejuízo. Isso quer dizer que a ofensa é deixada de lado e aquele que cometeu o erro pode voltar a participar da vida daquele a quem magoou. Perdão não é um sentimento, é a decisão de continuar a desenvolver aquele relacionamento com a retirada da barreira que havia sido colocada ali. Se você é a pessoa que sofreu a ofensa, conceder perdão significa não desejar mais nenhum tipo de vingança, não exigir que se façam justiça e reparação, não permitir que o erro cometido pelo outro continue sendo uma barreira entre os dois. Perdão gera reconciliação. Isso não quer dizer que a confiança seja restaurada de uma hora para outra. Falaremos sobre isso mais adiante. Reconciliação significa que as duas partes deixam aquele problema para trás e olham juntas para o futuro. O ciclo do perdão. O pedido de desculpas é parte importante do ciclo do perdão, que funciona desta maneira. Alguém comete um erro que prejudica outra pessoa. Em seguida, pede desculpas e esse perdão é concedido. Um modelo divino. Esse ciclo pode ser identificado com clareza no relacionamento de Deus com as pessoas. O profeta Isaías transmitiu a seguinte mensagem ao antigo povo de Israel: foram suas maldades que o separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Isaías 59, 2. Nunca estamos separados do amor de Deus, mas nossa desobediência nos separa da comunhão com Ele. O Novo Testamento nos lembra que o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. A morte é a instância final da separação de Deus. É claro que esse não é o desejo dele para suas criaturas. Por isso, o autor logo completa o texto, afirmando que a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Deus deseja manter comunhão com as pessoas que criou. Isso tem tudo a ver com o significado da cruz de Cristo. Deus oferece perdão gratuito. Para passar pela experiência de receber o perdão de Deus, as pessoas precisam demonstrar arrependimento, que é uma mudança de rumo, e fé em Cristo. Atos 37 ao 39. A mensagem é bem clara. Para receber o perdão de Deus, é preciso que reconheçamos nosso pecado e aceitemos esse perdão divino. O apóstolo João escreve: mas, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Assim, para que nossa comunhão com Deus seja restaurada, é necessário que reconheçamos nosso pecado, ou seja,
devemos pedir perdão. A partir do momento que fazemos isso, passamos a sentir o abraço caloroso de nosso Pai Celestial. A distância que nos separava não existe mais. Voltamos a caminhar tendo por companhia o próprio Deus. Dediquei esse tempo para fazer um resumo sobre o perdão divino, porque as Escrituras também afirmam que as pessoas devem perdoar umas às outras da mesma maneira que Deus as perdoa. Efésios 4:32. Esse é o modelo divino, que também vale nos dias de hoje, pois continua sendo sábio e prudente. Ele abrange os dois elementos essenciais de um pedido de perdão. Primeiro, confissão e arrependimento por parte da pessoa que comete o erro. E segundo, perdão concedido pela pessoa que sofreu o prejuízo. Nas Escrituras, esses dois elementos nunca estão separados. Por essa razão, no nível das relações humanas, o pedido de desculpas é elemento fundamental no ciclo do perdão. É por isso que usamos a primeira metade deste livro para ensinar a pedir perdão de maneira eficaz. No entanto, uma vez apresentado o pedido de desculpas, a pessoa ofendida se vê diante da possibilidade de escolher entre perdoar ou não. O perdão abre o caminho para a reconciliação entre as duas partes. Não o conceder conduz a uma deterioração ainda maior no relacionamento. Jesus fez a seguinte declaração a seus discípulos: em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Mateus 7:12. A maioria das pessoas gostaria de ser perdoadas quando cometem um erro. Por isso a Bíblia nos incentiva a conceder perdão àqueles que fazem coisas que nos prejudicam. A mensagem cristã é esta: somos capazes de perdoar porque fomos perdoados por Deus. Ele nos perdoou porque Cristo pagou o preço definitivo pelos nossos erros. Dessa maneira, nossa capacidade de perdoar vem do próprio Deus. É sempre adequado dizer: Senhor, ajuda-me a perdoar. Quando a pessoa não pede perdão. E o que acontece se a pessoa que ofende ou prejudica a outra não se prontifica a pedir desculpas? Então a parte ofendida deve confrontar aquela que cometeu o erro. Esse tipo de abordagem foi estabelecida de maneira clara por Jesus. Se um irmão pecar, repreenda-o, e se ele arrepender, perdoe-o, mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e a cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe-o. Lucas 17:34. Esse padrão de conduta é fácil de compreender. Alguém comete um erro, mas não toma a iniciativa de pedir desculpas. Então a pessoa ofendida a procura. Se a que errou se desculpa, recebe o perdão. Não há limite pré-estabelecido para o perdão, desde que a pessoa que causou o problema esteja disposto a voltar a se desculpar. Mas, e quando o responsável pelo erro se recusa a pedir perdão, mesmo diante da exposição de seu comportamento ruim? Devemos procurá-lo mais uma vez, explicando as consequências de seus atos e oferecendo mais uma vez a oportunidade de se desculpar. Jesus deu instruções muito claras sobre isso a seus discípulos. Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão. Mas, se ele não o ouvir, leve consigo 1 ou 2 outros. Mateus 18, 15 e 16. Vemos novamente um padrão bem definido. Você aborda a pessoa pela segunda vez, ou mesmo uma terceira, se for preciso, sempre disposto a perdoar e buscar reconciliação. Mas ainda assim é possível que o responsável pelo erro não demonstre a menor intenção de reconhecer o que fez, nem admita a necessidade de pedir desculpa pelo comportamento condenável. Neste caso, o cristão deve orar por essa pessoa e fazer o possível para falar do amor de Cristo.
na esperança de que ela se arrependa dos erros cometidos e possa ser perdoada. Por favor, note que Jesus disse que devemos perdoar a pessoa que erra quando ela não se mostra disposta a pedir desculpas. Perceba também que Jesus estava tratando da questão do pecado moral. Se um irmão pecar contra você, algum motivo de irritação nos relacionamentos não passam disso. Motivos de irritação. O marido não sabe lavar a louça como a esposa. Ela até pede que ele faça direito. Mas se o marido não consegue, isso não constitui uma falha moral. Muitos motivos de irritação nos relacionamentos podem ser tolerados, ignorados ou aceitos. Mas as falhas morais se colocam como barreiras que só podem ser removidas com um pedido de desculpas e a concessão do perdão. Por isso, se uma pessoa, depois de confrontada várias vezes, se recusa a pedir desculpas por um erro de cunho moral que cometeu contra nós, devemos deixá-la nas mãos de Deus. Em vez de tentar ir à forra pelo prejuízo sofrido, ela tomará conta da questão de maneira muito melhor. As Escrituras ensinam que a vingança pertence a Deus, não ao ser humano. Romanos 12:19. A razão para isso é que o Criador é o único que sabe tudo sobre a pessoa que errou contra nós. Ele conhece não apenas as ações, mas também as motivações. Além disso, Deus é o juiz definitivo. Jesus não disse que devemos perdoar a pessoa que erra quando ela não se mostra disposta a pedir desculpas. Entregue a pessoa nas mãos de Deus. Por tudo isso, aquele que se sente magoado e com raiva de alguém que o tratou de maneira imprópria, deve entregar essa pessoa nas mãos do Pai Celestial, que tudo conhece. Ele é plenamente capaz de fazer o que é certo e justo em relação a ela. O próprio Jesus deu exemplo. O apóstolo Pedro disse o seguinte a respeito do Filho de Deus: não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. 1 Pedro 2:23. Ou então, como aparece em outra tradução, ele deixou seus erros nas mãos do justo juiz. Como homem, Jesus não quis se vingar daqueles que cometeram um grande erro contra ele. Em vez disso, o Filho de Deus entregou aquela situação nas mãos do Pai, sabendo que Deus a julgaria de maneira justa. Geralmente, quando alguém faz alguma coisa que nos prejudica ou ofende, achamos que, se não tratarmos logo da questão e exigirmos justiça, ninguém mais fará isso por nós. Mas você pode entregar essa pessoa e o erro que ela cometeu nas mãos de Deus, sabendo que Ele tomará a melhor atitude a seu favor. Ele se preocupa mais que você com a justiça. Tendo entregado aquela pessoa nas mãos de Deus, então chegou a hora de confessar o seu pecado. Lembre-se, a mágoa e a raiva não são pecados em si, mas com frequência permitimos que a raiva nos conduza a um comportamento pecaminoso. Palavras duras ou atitudes destrutivas devem ser reconhecidas diante de Deus e da pessoa contra quem foram dirigidas. Não permita que a recusa do outro em reconhecer o perdão impeça você de tomar a iniciativa de se desculpar. Essa pessoa pode não estar disposta a perdoar, mas quando você pede desculpas, consegue olhar a própria imagem no espelho, sabendo que não terá problemas para admitir os erros que cometeu. Perdoando quando sua linguagem do perdão não é usada. Lembro-me da mãe que disse o seguinte: depois que eu o ouvi falar a respeito das 5 linguagens do perdão, ficou bem mais fácil para mim perdoar meu filho adulto. Ele tem 30 anos e já pediu desculpas muitas vezes, mas a única coisa que sabe dizer é sinto muito. Para meu filho, isso é um pedido de desculpas, só que para mim deixa muito a desejar. Queria ouvi-lo dizer: errei, você pode me perdoar por isso? Mas ele sempre fica no sinto muito.
Antigamente, eu o perdoava na maioria das vezes, mas sempre questionava a sinceridade de meu filho. Depois de sua palestra, percebi que ele estava sendo sincero, só que usando a linguagem primordial do perdão, que considera mais importante. Embora não seja a minha, acredito que ele está sendo bem honesto. Isso tornou mais fácil para mim conceder-lhe o perdão.